Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao nosso PLE, que é o período letivo especial das aulas de Bioquímica da UFRJ Campus Avançado Macaé. Hoje nós vamos dar continuidade às aulas práticas falando sobre a dosagem de carboidratos pelo método do DNS, também conhecido como ácido 3,5 de nitrosalicílico. Essa aula eu dedico aos técnicos de laboratório também, aqueles que fazem parte lá do nosso time na UFRJ Macaé. Me refiro a todos eles, né? Mas vou representar aqui, vou homenagear três deles que estão sempre comigo, que são a Nazaré, o Francis e o Rodrigo. Gente, beijo para vocês, saudades, tamo juntos aí. E sem mais delongas, vou compartilhar minha tela com vocês. Então, o que vocês vão ver, né? Novamente, do lado esquerdo, né, a capa da nossa apostila de bioquímica, cedida gentilmente pelo Instituto de Química. O roteiro de aula prática, né, com todas as instruções para a gente conseguir fazer essa prática. Lembrando que essa é uma prática virtual, porque nesse período nós não podemos estar juntos aí, né, pessoalmente lá, fazendo esses experimentos no laboratório. Então a gente vai fazer um simuladão aqui, né, onde a gente vai seguir o roteiro com alguns esquemas e diferente do que vocês fariam no laboratório, na frente do espectrofotômetro, eu vou te dar as absorvâncias do método para que vocês consigam fazer os cálculos. Tá? Então, nesse método, qual é o princípio dele? Você tem carboidratos simples que tem a sua extremidade redutora. Essa extremidade redutora será capaz, então, de, com seu poder redutor, reduzir um agente colorimétrico, que no caso é o DNS. Na sua forma oxidada, ele apresenta uma cor meio alaranjada, um amarelo alaranjado. Quando ele é reduzido, ele fica numa cor avermelhada, quase que marrom, dependendo da quantidade de açúcar que existe, de açúcar redutor existente no meio. Então você, na verdade, dosa indiretamente quanto de DNS foi reduzido pelo açúcar redutor com essa mudança de cor. O legal dessa reação é que a estequiometria dela é 1 para 1, ou seja, para cada 1 mol, né, de açúcar redutor, ele será capaz de reduzir 1 mol de DNS. Então você consegue fazer aí uma equivalência nesses cálculos. O que nós temos para o experimento? Uma solução de glicose padrão, nessa concentração que está aí, 5 micromoles por ml, também conhecido como 5 milimolar. A solução problema de glicose, que está entre 80 e 250, lá na apostila tem entre 80 e 150, mas aqui a gente vai mudar um pouquinho essa concentração. O DNS, né, uma quantidade de DNS produzido em solução alcalina, lá na última página da apostila tem como você produzir, né, esse DNS, você fabricar esse DNS. Diferentemente das aulas de dosagem de proteínas, essa reação vai acontecer a 100 graus Celsius durante 5 minutos no banho-maria. E, obviamente, vamos precisar de um espectrofotômetro. O método ele é sensível entre 1 e 10 micromoles de glicose, seguindo esse protocolo que está aí abaixo. Tá? Então, o que é o protocolo? Na apostila tem 5 tubos. A gente vai usar aqui só 3 pontos para construir a curva padrão. Tá? Então, temos um branco e mais 3 tubos. No branco, o que nós temos no branco? No branco, nós temos apenas os reagentes, que nesse caso seria água e DNS, né? A água que vai ser utilizada para diluir esse negócio todo. Então a gente vai zerar o branco do aparelho com essa solução que está aí no tubo B, que é o tubo do branco. Depois, soluções de glicose, daquela glicose padrão que a gente sabe a concentração delas, soluções crescentes, né? Em volume 0,4, 0,6, 0,8 de volume, para a diluição de 0,6, 0,4, 0,2 de água. O somatório dentro do tubo é igual a um volume final de 1 ml. Tá? Isso vai ser importante para a gente fazer o cálculo da concentração da qual esse tubo está partindo aí. Lembrando que a quantidade de DNS não entra no tubo e a quantidade de água que a gente vai avolumar antes de ler do espectrofotômetro, que vão avolumar isso para 15 ml, também não entra no cálculo. Então, na solução problema, os tubos 4, 5, 6, você vai pegar 1 ml dessas soluções diluídas, né, segundo o nosso cálculo aqui, para que você caia no meio da curva padrão, seguindo o método DNS, igualzinho a gente fez na dosagem de proteínas. Então, no protocolo, a gente, após a adição desses reagentes, a gente agita, aquece a 100 graus Celsius durante 5 minutos, resfria e completa até você chegar a um volume de 15 ml com água destilada. Depois de você usar o tubo branco para a reação, você determina essas absorvâncias, né, zerando com esse tubo a 540 nanômetros. Tá? Então, tá aqui o desenho experimental, os 3 tubos, a solução de DNS do seu lado esquerdo, a solução de glicose, cuja concentração nós conhecemos, está do lado direito, e lá do outro lado, né, mais à extrema direita do seu slide, você tem aí água destilada e as soluções problemas, né, que estão entre 80 e 250 milimolar nos tubos 6, 7 e 8.
sendo que a gente vai ter que diluir isso daí, né? Mas antes de diluir, a gente então, né, vai colocar DNS nos tubos, depois vai colocar glicose, né, nesses tubos, e esse negócio a gente vai levar a 100 graus Celsius durante 5 minutos. Só que a gente vai fazer isso um de cada vez, não. Lá no laboratório a gente faz tudo de uma vez, para usar o banho-maria uma vez só. Então a gente vai também já colocar os tubos 6, 7, 8 para ferver junto com os tubos da curva padrão. Então como é que a gente faz isso? A gente vai escolher, né, aquelas diluições das soluções que nós vamos colocar dentro do tubo. Essas diluições não são aleatórias, né? Esses valores estão aí para que a gente consiga cair no meio da curva padrão, para que a gente tenha absorvâncias cuja concentração chega entre 80, que é o mínimo, e 250, que é o máximo proposto para a solução problema. Então a gente vai diluir o tubo 6 10 vezes, o tubo 7 50 vezes e o tubo 8 100 vezes, tá? Então essa diluição de 10 vezes ela pode ser feita como? Você pega a sua solução problema, digamos, por exemplo, 1 ml da solução problema, e eleve esse volume para 10 ml, ou seja, 1 mais 9. Né? Então a gente teria essa solução 10 vezes diluída. Para você fazer a solução 50 vezes diluída, a gente pode fazer seriada. Pega essa que diluiu 10 vezes, uma parte dela mais 4 de água. Então o que você vai ter no final é uma solução que estava 10 vezes diluída, que você pegou uma parte dela e somou com 4 de água, né, dando 5 como volume final. Então 10 vezes 5 dá 50. E a solução diluída 100 vezes, você pode pegar a primeira solução que foi diluída 10 vezes, né? Pegar uma parte dessa solução mais 9 de água de novo, né? Para que a gente tenha então, né, 10 vezes 10 dá 100, numa diluição seriada, o volume de 100 vezes. Essa maneira pela qual você faz a diluição, você pode usar o método que você bem entender. Usando, né, concentração inicial mais volume inicial igual a concentração final mais volume final, como a gente vai fazer lá para calcular a concentração real das soluções. Você pode fazer essa diluição seriada, lembrando sempre que você pega aí em diluições seriadas você comete menos erros, né? Você tem, quando você vai diluir uma solução 100 vezes, por exemplo, você já pegar uma 10 vezes diluída e diluir ela 10 vezes de novo, você tem uma faixa de erro muito menor do que você pegasse 99 partes de água e completasse com o volume da solução que você quer. Então, isso aí eu vou deixar por conta de vocês. Mas, feito o desenho, né, do experimento, você vai levar tudo isso para o banho-maria. Aí o que vai acontecer? Né? O tubo antes da solução, né, depois que você misturou o DNS com açúcar, tem uma coloração amarelada. 5 minutos a 100 graus Celsius no banho-maria, não deixa passar dos 5 minutos. O que vai acontecer? Os tubos vão mudar de cor. Vão ficar num degradê aí, vai ficar alaranjado, avermelhado, dependendo da concentração de glicose, até meio amarronzado, né? Então você vai pegar e completar com aquele volume de água destilada, né? Para você completar até 15 ml, depois vai pegar um tanto daquilo e levar para o espectrofotômetro. Então você perceba que o ácido de nitrosalicílico, DNS, ele tem uma cor amarelada. Depois que ele é reduzido, ele fica com uma coloração avermelhada, mantendo a estequiometria 1 para 1, cada 1 molar de açúcar redutor, você terá 1 molar, né, de DNS reduzido que mudou de cor. Então, mantendo essa estequiometria, a gente vai para os nossos cálculos agora. Supondo que presencialmente você levasse tudo isso para o espectrofotômetro, para a construção da curva padrão você teria esses valores de absorvância que estão aqui, né? Lembrando que todos os tubos ficaram, né, num degradê dessa cor aí, né, e aí você teria esses valores de absorvância. Tubo 1, 0,155 de absorvância. Tubo 2, 0,240 de absorvância. Tubo 3, 0,325 de absorvância. Beleza? Então aqui as absorvâncias aqui. Agora o que você vai precisar para você calcular o fator, que é o que interessa, que é o fator que estabelece aquela relação, né, entre concentração e absorvância. Você vai precisar primeiro calcular as concentrações parciais iniciais, né, dos tubos 1, 2 e 3. Tubos 1, 2 e 3, onde você pipetou usando essa fórmula aqui, concentração inicial versus volume inicial igual a concentração final versus volume final. A concentração inicial dos tubos era 5 micromoles por ml, você pegou 0,4 ml no tubo 1, 0,6 ml no tubo 2 e 0,8 ml no tubo 3, né? Isso aqui foi os volumes iniciais, né, que você pegou nesses tubos, como está sendo representado aqui. E quando você diluiu isso em água, você chegou a um volume final para todos eles de 1 ml. Então você tem que calcular a concentração final de todo mundo. Feito esse cálculo aqui, as concentrações são essas aqui: 2 milimolar,
3 milimolar e 4 milimolar. O que você faz com isso aqui? Agora você aplica essa fórmula aqui, ó. Se você quiser o coeficiente angular, que é o K, você divide todo o somatório dessas absorvâncias que foram listadas aqui pelo somatório das concentrações. Você tem o K. Aí se você quiser o F, depois que é o fator, a relação entre eles, você faz 1 sobre K. Ou calcula o F direto, né, meu povo? Você pega o somatório das concentrações dividido pelo somatório das absorvâncias, você chegará ao fator. Então, somatório das concentrações, 2 mais 3 mais 4 milimolar, isso dá 9. Né, dividido pelas absorvâncias, que deu 0,155 mais 0,240 mais 0,325, isso dá 0,72. Fazendo essa conta aqui, você chega num fator de 12,5. Tá? Agora, gravem essa faixa de absorvância aqui. Você saiu de 0,155 a 0,325. Então, a curva, né, a solução do problema tem que cair no meio dessa curva aqui, né? Num valor perto de 0,240. Guarde esses valores aí. Por quê? Porque agora a gente vai pegar os tubos 4, 5 e 6, né, que saíram lá do banho-maria, completamos o volume com água, né, e lembramos que as absorvâncias foram lidas, né, depois desse processo. Temos então 0,09 de absorvância, 0,13 de absorvância, 0,090, 0,130 e 0,20 ou 0,200 aqui de absorvância final no volume 5, tá? No tubo, perdão, de número 5. Aqui está 4, 5 e 5, não deveria ser 4, 5 e 6. Vamos tentar corrigir isso aqui, tá? 4, 5 e 6, né? Vai ficar bonitão. Deixa eu ver aqui, 6, 6, 6, 6, 6. Tá? Vamos voltar para apresentar de novo. Ver, apresentar. Né? De onde a gente parou. Agora sim, 4, 5, 6. Perdão, meu povo. Né? Então, o que nós temos? Esses valores de absorvância e a gente vai usar esse cálculo para você chegar na concentração real final desses tubos aplicando o fator. Né? Então, vamos multiplicar a absorvância, que foi lida no tubo, no espectrofotômetro, vezes o fator que foi calculado lá atrás, vezes a diluição que a gente usou. Então, usamos 10 vezes diluído, 50 vezes diluído, 100 vezes diluído. Feita essa conta, nós chegamos nesses valores de concentração que estão aqui. Aí vem a pergunta, qual é a concentração que a gente vai escolher dessas três aí? Utilizando o bom senso, né, aquela concentração cujo valor de absorvância caiu no meio da curva. Então, só para relembrar, qual era a faixa de absorvância entre 0,155 e 0,325. O tubo 1 deu 0,09. 0,09 a gente vai utilizar, né, como o escolhido. A 0,09 cai muito abaixo da menor concentração que nós vimos aqui. Então, esse aí não ficou bom. Caiu abaixo, né? Não, a gente não vai escolher esse daí. O que nós diluímos 50 vezes, 0,130. Né? Essa absorvância está dentro do método, obedece, né, a lei de Lambert-Beer, você cai no meio da curva, 0,13 ou 0,130 está abaixo de 0,155. Então, esse aí também não serve. Vamos agora para 0,200, 0,20, como vocês preferirem. Esse valor cai no meio da curva. Se você olhar aqui, o menor da curva 0,155, o meio do caminho 0,240, 0,20 está aqui, ó, mais ou menos no meio da curva. Então é esse o valor real de absorvância que nós vamos escolher. Se nós observarmos quanto deu isso aqui, ó, deu 250 milimolar, que é a faixa de concentração que nós utilizamos, aquela faixa de concentração que foi permitida aqui, ó, na solução problema, tá? Aqui ele tá com o valor errado, né? Não é 150, perdão, aqui é 250. Vamos também corrigir isso aqui para na próxima prática, né, a gente não cometer, né, esse erro de novo. Aqui vamos corrigir, tá? É porque esse aqui é o valor original lá da apostila, né? Na hora do copy paste aqui ele não ficou corrigido, tá? O slide anterior, ó, ele está corrigido. Beleza? Então já corrigimos isso aqui, tudo feito online, hein, né? Ao vivo e a cores. Então, visto isso, né, a solução do tubo número 6 foi a solução, né, cuja concentração final deu 250 dentro da faixa proposta para a solução problema e foi escolhida porque sua absorvância caiu no meio da curva padrão, obedecendo assim a lei de Lambert-Beer. Beleza, meu povo? Então, todo esse cálculo foi feito, a gente até
Eu acho que até falei rápido demais nesse vídeo, mas é porque a gente tem um vídeo quase que idêntico sobre dosagem de proteínas mudando só os reagentes e a faixa de concentração. Então, vou deixar no link ele descrito, se você quiser com um pouco mais de calma observar como que esses cálculos são feitos, você olha os dois vídeos, tá? Que isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Então, meu povo, ficamos por aqui. Nossa próxima aula provavelmente é uma aula de cromatografia de aminoácidos, que a gente vai fazer uma simulação dessa aula também, né? Na nossa sequência. E seguindo então dessa forma com as famosas práticas virtuais dentro do nosso período letivo especial. Então, meu povo, fico por aqui. Agradeço a presença de todos vocês. Tamo junto. É nóis, valeu. Um abraço.